Antes, vamos fazer uma pausa para a gente voltar a falar sobre aquele assunto que a gente mencionou agora há pouco, nosso Breaking News, a respeito da emissão de mandados de prisão contra Benjamin Netanyahu e também o líder do Hamas. Vou trazer aqui então o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, que vai explicar um pouco para a gente a relevância, a importância disso tudo, né, Américo? Porque a gente está falando de uma decisão que, óbvio, ela não necessariamente resulta numa prisão imediata. A gente viu isso acontecer também com Vladimir Putin, que é alvo de um mandato semelhante. Acho que você pode explicar isso melhor para a gente, mas do ponto de vista da diplomacia internacional é um gesto muito relevante que tem implicações, até mesmo na participação desses líderes em certos foros internacionais, né? Explica para a gente, Américo, primeiro bom dia para você, né? Mas explica para a gente em detalhes quais são as consequências dessa decisão. Bem-vindo. Olá, Clarissa, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Essa é uma decisão muito forte, muito importante do Tribunal Penal Internacional. Essa decisão é de emitirem esse mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também contra o ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e também contra alguns líderes do Hamas. Alguns deles, inclusive, segundo Israel, estão mortos, teriam sido mortos nessa guerra. É uma decisão muito forte, em especial por incluir nesse mandado de prisão o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Isso vai ter uma implicação muito forte com relação à diplomacia. Israel é um país que já reclama há muito tempo dos órgãos de justiça ligados à ONU e à própria Organização das Nações Unidas, dizendo que é uma entidade que tem ali seus bias, os seus problemas com o governo israelense, que não seriam entidades completamente independentes, porque teriam ali uma agenda contra o Estado de Israel. Essa foi uma ação que começou com aquele pedido da África do Sul, do governo da África do Sul, dizendo que uma acusação de que o que Israel estaria fazendo na faixa de Gaza era uma tentativa de genocídio. Isso não necessariamente foi acatado completamente pelo Tribunal Penal Internacional, mas eles chegaram à conclusão de que eles encontraram motivos razoáveis, aspas nessa expressão, motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu, Yoav Gallant e outros chefes militares israelenses têm responsabilidade criminal nessa guerra, porque teriam usado a fome como método de guerra e contra os palestinos. Também os crimes contra a humanidade e atos de perseguição. Então eles não estão falando necessariamente em genocídio, mas estão falando de atos de guerra que levariam ali, utilizando fome, utilizando vários outros pontos pouco humanos na avaliação do Tribunal Penal Internacional. Isso vai impedir de imediato, Clarissa, você me pergunta o impacto diplomático disso, vai impedir de imediato que o Benjamin Netanyahu viaje para qualquer outro país que reconheça a autoridade do Tribunal Penal Internacional. É muito semelhante ao que aconteceu com o presidente russo Vladimir Putin, que, por exemplo, não foi ao G20 no Brasil, no Rio de Janeiro, essa semana, porque, se fosse, a justiça brasileira teria a obrigação de prendê-lo, já que o Brasil é um país signatário do Tribunal Penal Internacional. Então, tem um impacto muito prático nessa questão de impedir que o primeiro-ministro viaje para vários lugares, mas também tem um ponto diplomático muito forte, uma condenação do Tribunal Penal Internacional com relação aos métodos de guerra de Israel. Muitos países ao redor do mundo reconhecem o direito de Israel de se defender dos ataques, daquelas atrocidades do dia 7 de outubro, mas está em questão que tipo de métodos eles utilizaram. E uma questão que certamente ajudou muito o Tribunal Penal Internacional a chegar nessa conclusão foram declarações bem no início da guerra, inclusive do Yoav Gallant, o ministro, na época, ministro da Defesa, de que a faixa de Gaza ia ser fechada, não ia ter eletricidade, não ia ter água, não ia entrar comida, não ia entrar nada. Era uma declaração muito forte e por muito tempo, de fato, a ajuda humanitária não entrou dentro da faixa de Gaza. E muitos países acusam os métodos de Israel, porque justamente não são métodos que, na opinião desses países, teriam protegido os civis, o que é uma obrigação, obviamente, de qualquer Estado que
tem uma batalha, uma guerra, proteger os civis e concentrar os seus ataques apenas em alvos militares, nesse caso, os militantes do Hamas. Então isso vai ter uma implicação muito forte e nós podemos esperar respostas bastante pesadas, tanto de Israel, que questionou inclusive a legitimidade do Tribunal Penal Internacional para julgar esse caso. O próprio tribunal resolveu ignorar esse apelo, não concedeu ganho de causa nesse caso para Israel, disse que tinha sim mandado ali, tinha sim autoridade para julgar esse caso e assim o fez, expediu esse mandado de prisão e nós vamos ter uma resposta muito forte de Israel, que certamente vai fazer acusações contra a própria ONU, não apenas contra o Tribunal Penal Internacional, e também devemos esperar uma reação muito forte dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel, que ontem, inclusive, vetou no Conselho de Segurança da ONU, foi o único país a votar contra uma proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza. A gente também pode esperar algum tipo de reação no próprio campo de batalha, porque o Hamas certamente vai comemorar esse mandato de prisão, embora líderes do Hamas, alguns deles já mortos, também fazem parte desse mandado de segurança. Um deles, Israel diz que foi morto em um campo de batalha, mas ainda, mesmo assim, como não foi comprovada essa morte dele, o Tribunal Penal Internacional também emitiu esse mandado de prisão. Mas o grande foco, o grande impacto, a grande polêmica que vai se formar a partir de agora em termos diplomáticos, Clarissa, sem dúvida nenhuma, é o mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.